Muito bem, pessoal. Vamos complementar o estudo sobre ortografia. Então, sobre ortografia, nós conversamos sobre os homônimos, os parônimos, certo? Falamos de sinonímia e antonímia. Agora nós vamos complementar esse estudo aqui. Hoje nós vamos tratar sobre o uso do hífen, a acentuação, o uso dos porquês, diferença entre onde e aonde, mal com L, mal com U, mas e mais, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre letra e alfabeto. Para reproduzirmos na escrita as palavras de nossa língua, empregamos certo número de sinais gráficos chamados letras, como eu já disse anteriormente em outros vídeos, em que eu falo que a letra nada mais é que um desenho que representa um som, né? E a nossa escrita nada mais é que uma tentativa de representar a fala, ou seja, são desenhos que tentam representar som de alguma forma, certo? Então, o alfabeto da língua portuguesa ele tem essas letras que nós conhecemos, que vai de A a Z, só que daí tem um detalhe interessante. Nós temos as letras K, W e Y, que originalmente não faziam parte aí do nosso alfabeto. Mas por conta do estrangeirismo, do uso frequente da língua inglesa dentro do nosso vocabulário, né? Muitas palavras passaram a ser usadas com as letras K, W e Y. Só que são palavras que não são portuguesas, tá? Então, a gente vai utilizar as letras K, W e Y apenas em quais situações? Veja bem. A. Na transcrição de nomes próprios estrangeiros e de seus derivados portugueses. Tá? Então, por exemplo, a palavra Byron, né, de Lord Byron. Então, eu tenho o Y aqui no Brasil eu continuo escrevendo com o Y, e se eu quiser falar sobre o estilo de Byron, eu falo que é um estilo byroniano. Eu continuo escrevendo com o Y, porque é o derivado da palavra Byron. Tá? E nomes próprios, claro, como Wagner, que eu leio com V, algumas palavras o W tem até som de U, né? Franklin, que tem aquele som, né, do K, que na nossa língua é representado pelo C em algumas palavras, né, como na palavra casa, por exemplo. Né? Então, na transcrição de nomes próprios estrangeiros e de seus derivados portugueses. Tá? Letra B. Nas abreviaturas e nos símbolos de uso internacional. Então, por exemplo, o K maiúsculo na química, na tabela periódica, que é utilizado como o potássio. O W maiúsculo na geografia, que é o oeste, né, porque vem de west, mas que na tabela periódica, por exemplo, pode ser o tungstênio, né, como eu coloquei aqui também. O V, que pode ser watt na física, representando, né, energia. O K de quilograma, o K com km, né, de quilômetro, e por aí vai. Ok? Então, a palavra quilômetro, inclusive, né, no português, ela é utilizada o Q e o U. No entanto, não está errado se você escrever com K, né, quilômetro. Não é o recomendado, né? Pode ser que algumas bancas de vestibulares sejam um pouco mais xaropes em relação a isso. É sempre recomendado utilizar a forma, né, portuguesa mesmo, né, brasileira, mas também não está errado, beleza? Bom, então vamos, já que eu tinha falado anteriormente sobre homônimos e parônimos, vamos trabalhar um pouquinho dessa ideia aqui também, né? No caso, a palavra mal, ela é um homônimo, só que ela não é um homônimo perfeito. Ela é um homônimo homófono, ou seja, na fala ela sai igual, mas na escrita não, porque eu tenho a versão com U e eu tenho a versão com L. E qual a diferença entre os dois? Então, bem rápido aqui, a diferença é muito simples. O mal com U é o contrário de bom, e o mal com L é o contrário de bem. Veja bem que a diferença também é morfológica nesse sentido aqui. Tá? O bom, o mal com U no caso, ele é um adjetivo. Tá? E o mal com L, ele é um advérbio. Ok? Então, se eu coloco assim, ó, ele joga mal. Mal está reforçando a ideia de jogar. É um advérbio. Se eu colocasse no oposto, ele ficaria ele joga bem e não ele joga bom. Não é verdade? Ó, estou me sentindo mal. Mal, a forma como se sente, né? Eu também posso atribuir como um predicativo, nesse caso. Mas ele não deixa de ser um advérbio. Tá? Não deixa de ser esse advérbio que toma proporção aqui adjetiva, mas não deixa de ser um advérbio. Se você fosse falar o oposto, ficaria estou me sentindo bem e não estou me sentindo bom.
É verdade? Agora, ele é um mau profissional. Nesse caso, é com U. É só você fazer a substituição. Ele é um bom profissional ou ele é um bem profissional? Ele é um bom profissional. Então, nesse caso, mal com U. Detalhe, por ser um adjetivo, o mal e o bom, eu tenho variação de número e de gênero. O feminino de mal é má e o feminino de bom é boa, né? Eu também tenho aqui o plural, mas e maus, bons e boas, não é verdade? Muito bem, já o mal com L e o bem não tem essa variação, ok? Mas e mais? Qual a diferença entre mas e mais? Então, ó, mas com acento, é o plural de má, ok? E mas sem acento é aquela conjunção. Conjunção coordenativa, né? Que traz uma oposição adversativa. E o mais é o oposto de menos. Simplesmente assim, que você vai falar sobre quantidade. Ela é legal, mas sem o i não fala muito. Eu posso substituir, inclusive, por porém. Ela é legal, porém não fala muito. Ou eu posso, né, no caso da frase abaixo, ó, ela é legal mais que você. Mais legal que você. Eu estou quantificando, intensificando, é mais, tá? Subindo. Se eu fosse falar o oposto, ó, ela é legal menos que você. Ok? Continuando. Onde e aonde? Esse aqui gera sempre dúvida, mas é muito simples. Muita gente fala que onde é lugar parado e aonde é lugar em movimento. Isso não é tão correto assim. Então vamos pensar o seguinte. Onde é uma ideia de lugar estático. Ok, parado. E o aonde é uma ideia de lugar como um destino. Ok? Os dois são advérbios. No caso, o aonde é um advérbio preposicionado. Esse a nada mais é que uma preposição que se juntou à palavra. Tá? Então, eu poderia substituir esse aonde por para onde. Tá? Não é correto falar para onde, mas na linguagem coloquial do dia a dia a gente acaba utilizando. Então, se você conseguir substituir por para onde, você vai usar corretamente, de acordo com a norma culta, o aonde. E se você não conseguir substituir, é simplesmente onde. Então veja só, eu não sei onde ela está. Veja que o lugar em que a pessoa está é um lugar fixo, não é um destino. A pessoa já está lá. Então eu não sei onde ela está. Agora, eu não sei aonde ela foi. Veja que ir a um lugar é um destino, né? Então por isso eu uso aonde. Veja que eu consigo substituir por para onde, inclusive. Eu não sei para onde ela foi. Não é o correto, de acordo com a norma culta, mas no coloquial funciona, então se você conseguir fazer essa substituição, está funcionando. Agora, você tentar substituir aqui não vai dar certo. Ó. Eu não sei para onde ela está. Veja que não faz sentido isso, então aqui não é usado. Ok? E esse afim separado e afim junto. Qual é a diferença? Normalmente, os que a gente mais vai utilizar é o afim separado, tá? Porque a gente fala assim, eu estou afim de você. É o afim separado, porque o afim separado exprime ideia do que? De objetivo, finalidade, disposição para fazer algo. Estou afim de viajar para a praia, né? A praia, então esse é afim separado. Ele está afim de você, ou de ficar com você, ficar com você. Ele está afim de você, separado. O afim junto, a gente acaba não utilizando muito no dia a dia. É uma palavra que expressa algo que tem afinidade, tá? Inclusive parentesco também. E acaba sendo, na maior parte das vezes, utilizado no plural. Então, naquela época, tínhamos interesses afins, ou seja, interesses em comum, tá? Interesses que possuem afinidade. Só nesse caso que você vai utilizar, então, o afim junto. De resto, afim separado. Quando você está com vontade de algo, afim separado. Continuando, o tal do porquê, aquilo que sempre confunde um monte de gente, no final das contas, a gente faz PQ, né? Substitui todos eles. Vamos ver qual é a diferença na prática aí. Poxa, professor, mas em inglês é tão mais fácil, tem só why, que é para pergunta, e because, que é para resposta. É e não é, né? No inglês existem o why sendo utilizado aí também
afirmações, né? E no português a gente tem justamente essa variação. Então vamos começar aqui com o porquê separado. O porquê separado e sem acento deve ser empregado em dois casos. Quais são? Quando, depois dessa palavra, ficar subentendida a palavra razão ou motivo. Então dá uma olhadinha, ó. Por que ela não viajará com a gente? Tá, é uma pergunta, normalmente eu falo que porque separado é início de pergunta, mas não só, ó, por que ela não viajará com a gente? Se eu notar aqui, eu poderia colocar a palavra razão ou a palavra motivo. Veja que funciona, ó. Por que razão ela não viajará com a gente? Ou por que motivo ela não viajará com a gente? Então, sempre que eu tiver a palavra razão ou motivo, separado e sem acento. Ou também quando for substituível pelo termo pelo qual, ou pela qual, pelos quais ou pelas quais. Tá? Então, veja só o exemplo. Foi humilhante a situação porque eu passei. Pela qual eu passei. Tá? Se eu colocasse no plural, ó, foram humilhantes as situações porque eu passei, pelas quais eu passei. Ok? Então, sempre que você conseguir fazer essa situação aqui, colocar a palavra razão e motivo logo após, ou substituir por pelo qual, é porque separado e sem acento. E o porquê separado e com acento? Quando que eu utilizo com acento? O com acento só vai ser empregado no final de frases. Tá? Apenas no final das frases. Sejam elas interrogativas, afirmativas, negativas, não importa. Tá? Normalmente a gente fala que é final de pergunta. Esse aqui é início de pergunta, esse aqui é final de pergunta. Não está errado, mas está incompleto. Então a ideia é que é no final de frase, de qualquer tipo de frase. Então tem um ponto de interrogação colado, você coloca o circunflexo. Tá? Tem um ponto colado, coloca o circunflexo. Seus pais não foram à festa por quê? Simples, tem acento. Eles não nos ajudaram, mas jamais saberemos por quê. De novo, acento circunflexo. Detalhe, jamais saberemos por quê. E aqui nesse caso, poderia ter uma outra palavrinha, um o. Só que a gente vai ver mais para frente que se eu colocar um artigo aqui, esse porquê vai juntar. Não é o caso aqui então, não junta. Tá? Ó, você não foi à aula. Por quê? Eu coloquei um ponto e só tem o porquê aqui. Ah, professor, mas é início de pergunta, tá? Mas é final também. Tem um ponto de interrogação colado na palavrinha aqui. Então coloca o circunflexo, tá? E o porquê junto e sem acento? Porque junto e sem acento vai se empregar em frases afirmativas e respostas. Normalmente ele funciona, tem uma forma equivalente às palavras como e pois. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Porque corria pouco, os colegas o obrigavam a jogar no gol. Veja que se eu substituir esse porquê como, dá certo. Como corria pouco, os colegas o obrigavam a jogar no gol. É? Veja que se você inverter a frase, colocar a oração, essa oração no começo, fica assim, ó. Os colegas o obrigavam a jogar no gol, vírgula. Porque corria pouco. Né? Veja que acaba sendo uma justificativa. Eu não fui à aula porque estava doente. Veja que nesse caso, o porquê ele é sinônimo de pois. Eu não fui à aula pois estava doente. Ok? Muito simples, né? E por fim, o porquê junto e com acento. Esse daqui, normalmente, é o que mais confunde a galera, que a galera acaba não encontrando muito sentido, mas é muito simples. A palavra porquê junta e com acento, ela é empregada com o significado aproximado da palavra razão, da palavra motivo. Você consegue substituir essa palavra por razão ou motivo. Veja que é diferente da anterior. Na anterior eu tenho o seguinte, eu não vou substituir, eu vou acrescentar a palavra razão ou a palavra motivo depois. Aqui não, eu substituo, tá? E normalmente ela é precedida por um artigo, seja artigo definido ou indefinido, ou por um pronome. Então veja só, eu queria saber o porquê de tanto alvoroço. Se você quiser substituir pela palavra motivo, dá certo. Eu queria saber o motivo de tanto alvoroço. A outra, desconfiado, ele nos interrogou com muitos porquês. Nesse caso, eu não consigo substituir com muitos motivos ou muitas razões, né? Mas eu tenho aqui um pronome, o muitos.
Então, automaticamente, ele se transforma nesse porquê junto e com acento. Detalhe, o porquê junto e com acento é um substantivo. Perfeito? Justamente porque o fato de eu colocar um artigo ou um pronome antes da palavra, eu acabo substantivando. Beleza? Muito bem. Agora vamos avançar um pouco no estudo. Vamos falar sobre o uso do H. Rapidão, é bem simples aqui e os slides estão aí para vocês acompanharem com calma também. Veja bem, o H vai se utilizar em que situação? No início de algumas palavras, que não tem regra, simplesmente elas aparecem ali por conta de uma derivação latina lá do passado, né? Então, o verbo haver, a palavra hoje, né? O substantivo hoje, aliás, de verbo hoje, o substantivo homem. Então, eu vou utilizar H nesse caso. Em que mais situação? No fim de algumas interjeições, tipo A, ou O, ou U. É sempre com H, tá? Ah, professor, eu posso escrever então é no lugar de é? Não, não pode. Isso aqui é internetê. Isso aqui é o jeito que a galera escreve aí, rapidão na internet. Mas, como uma interjeição, é com H, beleza? No interior de palavras compostas, em que o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra, se inicia com H, tá? Se une ao primeiro por meio de hífen. Então, anti-higiênico, anti com hífen, higiênico, vai ter H, pré-histórico, super-homem, tá? Eu não vou juntar isso, por exemplo, super-homem. Isso aqui não existe, né? Eu tenho o hífen e eu tenho o H. Porque eu continuo com a palavra homem, que escreve com H, histórico, que escreve com H, higiênico, que escreve com H. Indígrafos, CH, LH e NH, chave, talho, banho. Ok? Agora vamos para algo um pouco mais complexo. Além das letras do alfabeto, servimos na língua escrita de certos sinais auxiliares destinados a indicar a pronúncia exata da palavra. Esses sinais acessórios da escrita, chamados notações lexicais, são quais? Vamos começar aqui falando sobre o acento, tá? Então, o acento é um sinal gráfico que pode ser o acento agudo, aquele virado para a direita, o grave, que é aquele virado para a esquerda, e o circunflexo. São só esses três acentos. Ah, e o til? O til não é acento, tá? Já já a gente vai falar do til. Ah, e esse virado para a esquerda aqui, o nome dele não é crase? Não, não, não. O nome dele é acento grave, tá? E ele é um indicador de crase. A crase nada mais é que a fusão de duas palavras. Nesse caso, de um pronome a mais um artigo. Aliás, pronome não. De uma preposição a mais um artigo a, ou um pronome que começa com a, como aquele. Tá? Então, falando aqui desses acentos. O acento agudo é empregado para assinalar o quê? As vogais tônicas fechadas em I e U. Por exemplo, aí, horrível, físico, baú, açúcar. Veja que se eu não tivesse o acento aqui, ficaria assim, ai. Se eu não tivesse acento aqui, ficaria assim, horrível. Se eu não tivesse acento aqui, ficaria físico. Se eu não tivesse acento aqui, ficaria bal. E se eu não tivesse acento aqui, ficaria açúcar. Porque o R, no caso, vai puxar a tônica para cá. Ok? O que mais? As vogais tônicas abertas e semiabertas. No caso, A, E, O. Ou A, E, O. Verbo haver, de a, pé, pó, amável, tivesses, herói. Veja, ó, o, é. Ok? Se eu não tivesse o acento em cada uma delas, o A continuaria A. Tá? Só que essa palavra ela não existe, é simplesmente eu preciso ali. Se eu não tivesse o acento agudo aqui, ficaria P. Se eu não tivesse acento agudo aqui, ficaria PO. Se eu não tivesse acento agudo aqui, ficaria Amavel. Se eu não tivesse o acento aqui, ficaria tivesseis, tá? Ou tivesseis. Vai ficar fechado. E se eu não tivesse o acento aqui, ficaria heroi. Perfeito? 2. O acento grave é empregado para indicar crase da preposição a, com a forma feminina do artigo, a ou as, e com os pronomes demonstrativos, tipo aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, aquilos. Aquilos não tem no plural, né? Aquilo apenas. Então,
O a, preposição mais a, artigo, forma esse a craseado. Ou melhor, a pronúncia ideal seria a, dois azinhos. O mesmo com a aquele ou a aqueles, a as, a aquela ou a aquelas, a aquilo, ok? Quando que eu vou saber utilizar? Bom, nós vamos ter uma aula só sobre crase mais para frente, perfeito? 3. O acento circunflexo, ó, o tal do chapeuzinho, é acento circunflexo o nome. O acento circunflexo é empregado para indicar o timbre semifechado das vogais tônicas A e O. Então, no caso, A não, né? A. Um A que não é A e não é é um A. Ok? Tipo na palavra pano. Então, veja que é para indicar o timbre e está nas tônicas. Ela traz tonicidade. Então, ó, câmara, mês, avô, têxtil, fêmea, pôs. Se eu não tivesse esse acento, ficaria camara. Se eu não tivesse aqui, ficaria mês. Mas não, eu tenho uma tônica, é mês. Tá? Não é mês, é mês. Avô ficaria avo. Têxtil ficaria textil. Veja que eu puxo a tônica para cá. Fêmea ficaria fêmea. E pôs ficaria pôs. Um pôs fraquinho, quase com som de U. E é o mês quase com som de I, ficaria mês. Tá? Então eu preciso desse acento circunflexo. O tio. O tio não é um acento. Ele é utilizado apenas sobre o A e sobre o O para indicar a nasalidade dessas vogais. Então, ó, maçã, maçã, tá? Maçã, ele fica maçã. Mãe, caixões, sermões. Professor, no caso da palavra maçã, por exemplo, se eu tirasse o acento, o tio, não ficaria massa? É, mas massa é outra coisa. A palavra massa com C cedilha é um bastão, tá? Então, nesse caso, se eu não tivesse o tio e a pronúncia não fosse maçã, fosse maçá, por exemplo, deveria ter o acento agudo. Então, o tio, ele está numa tônica, tá? Ele costuma estar numa tônica. Mas se eu tirasse ele, a tônica continuaria lá e deveria ser representada por algum outro acento. Beleza? O apóstrofo, que é aquele risquinho em cima da palavra, serve para assinalar a supressão de um fonema. Ou seja, esconder o fonema. Tá? Não são muitas palavras que né, na nossa língua, a gente costuma ver isso mais em poesias ali para o poeta normalmente conseguir dar a frase, fazer a frase ficar certinha, tá? Para todas as sílabas poéticas baterem no final do verso. Então, ó, a palavra coroa, foi suprimido um O aqui, fica croa. Né? Veja que o tom português de Portugal até parece mais aqui, né? Ele tem uma croa, ele tem uma coroa, ele tem uma croa, ó. Caixa d'água, nem existe o caixa de água. Né? Se eu falo caixa de água, parece que ela é feita de água. Então, por isso que foi contraído. Essa aqui é uma que tem na nossa língua. Croa, não tem. Esperança, ó, eu não falo esperança nesse caso, né? Esperança. Tá bem, que no lugar de está bem. Então, tá bem. Tá? Mas não, a gente não utiliza isso em qualquer situação, ok? Apenas caixa d'água que está perfeito para utilizar em qualquer situação. Cedilha. A cedilha, que é esse risquinho aqui, a gente coloca embaixo do C antes de A, O e U para ficar com o som de S, né? Porque senão fica K, K, Cu. Então, eu quero o som de Sa, So, Su, nos casos aí para representar essa fricativa S. Por exemplo, em caçar, maciço, açúcar, praça, poço. Simples, né? E o hífen? Ah, o tal do hífen. Aqui vai ser um pouco mais complexo. Vamos lá. O hífen é utilizado para, letra A, ligar os elementos de palavras compostas ou derivadas de prefixação. Futuramente a gente vai conversar sobre derivação prefixal e sufixal, tá? Mas a gente sabe já o que é um prefixo. É aquela palavra, aquele pedaço de palavra que começa aí uma outra, por exemplo, pré, pós, pró, né? Mas nesse caso é para as palavras compostas também. Então, quais palavras compostas? Por exemplo, couve-flor, guarda-marinha, beija-flor.
Detalhe, algumas dessas palavras aqui se modificaram com o novo acordo ortográfico, outras não. E futuramente também a gente vai aprender sobre isso. Nesse caso, a gente não está aprendendo a utilizar o hífen, mas estamos vendo apenas onde ele é utilizado. Então, ele é utilizado para ligar palavras compostas ou derivadas de prefixação. B, para unir pronomes átonos a verbos. Por exemplo, ofereceram-me, reative-o, levá-la-ei. Veja que eu não posso simplesmente colocar ofereceram-me, reative-o, tudo junto, levá-la-ei, tudo junto. Não. C, para, no fim da linha, separar uma palavra em duas partes, ou seja, translinear uma sílaba. Quando você está escrevendo uma redação, você está escrevendo, chegou na margem, a palavra não coube, hífen, e começa na de baixo. Só que tem um pequeno detalhe, galera. Aqui é uma dúvida que todo mundo costuma ter mesmo. O hífen, como é que eu coloco, professor? Por exemplo, eu vou criar aqui uma margem, tá? Aí eu estou escrevendo uma palavra, sei lá, a palavra palavra. Então eu vou escrever aqui, ó, lá. Eu coloco o hífen embaixo e em cima. Você coloca o hífen na frente, tá? O hífen na frente. Perfeito? Aí na próxima linha, vrá. Palavra. Beleza? Não existe hífen embaixo, porque isso é underline. Não existe hífen em cima. É na frente da palavra. Ah, professor, e se eu estiver escrevendo, por exemplo, ofereceram-me, ou reative-o, e quebrar justamente aqui? Você vai fazer assim, ó. Reative, hífen, porque é o hífen que você quebrou a palavra, e o próximo hífen, que é o do próprio o. Então vai ter dois hífens. Reative o. Beleza? Muito bem. Então, esse papo aqui, ó, sobre o hífen nas palavras compostas, tá? Na formação por prefixação, recomposição e sufixação. Eu já estou até deixando os slides para vocês darem uma lida se vocês quiserem, tá? Então, nos compostos, vamos lá, aqui nas formações por prefixação, recomposição e sufixação, tá? Tudo isso a gente vai conversar ainda em aulas futuras. Aqui é apenas para vocês lerem e já se acostumarem com esse tipo de situação. Beleza? No mais, um beijo na alma e até!